Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender sobre banco de dados. O que é banco de dados, como utilizar o banco de dados e vamos ver aqui alguns exemplos a dar os primeiros passos para aprender a trabalhar com banco de dados, tá bem? Então, quais são os pré-requisitos para essa aula? Nós precisamos instalar aqui duas coisas. Primeiro, eu estou aqui, vocês já estão vendo aqui que eu estou na tela do MAMP. Então, se você trabalha com o Mac, pesquisa aí no Google MAMP. Você vai entrar aqui nessa página. O que é o MAMP? O MAMP ele é um servidor local, né? Gratuito. A gente trabalha com Apache, Nginx, PHP e MySQL. Então, nós precisamos disso para nós podermos trabalhar com MySQL. Então, no Mac é o MAMP, no Windows e no Linux é o XAMPP. Você pode instalar aqui esse programa. E basicamente é só fazer o download e next, next, next. Vou fazer aqui, eu já fiz aqui o download aqui no Mac. Vou fazer aqui a instalação. Pronto, já fiz aqui a instalação. Vou abrir aqui o MAMP. Esse daqui então é o MAMP rodando aqui na minha máquina. Vou clicar aqui em Start. Bom, ele abriu aqui essa página que já indica que o MAMP já está em execução. Mas eu posso voltar aqui, se ficar verdinho aqui, quer dizer que deu certo. No Windows, você vai instalar o XAMPP, é basicamente a mesma coisa. Aqui eu tenho aqui uma imagem, o XAMPP ele abre essa tela depois da instalação. Então nessa linha onde está escrito MySQL, você vai apertar Start. E aí se ele ficar verdinho e é escrito aqui Stop é porque também deu certo. Então assim como o MAMP que fica verde aqui, ele fica verde aqui onde está escrito MySQL. Por enquanto, só onde está escrito MySQL, a Apache não precisa, tá bem? Depois disso, você entra aqui nessa página, TheBeaver, pesquisa aí no Google TheBeaver, vai abrir aqui essa página, thebeaver.io, vai aqui em Download, faz o download, tanto para o Windows, Mac ou Linux, e vai fazer a instalação. E depois de instalado, ele vai aparecer mais ou menos assim para você. Então, primeira coisa, o que é um banco de dados? Um banco de dados é uma estrutura onde permite que possamos armazenar, né, organizar informações. Por exemplo, imagina um sistema de escola, onde você precisa armazenar ali alunos, professores, cursos e assim por diante. Você vai ter ali uma estrutura onde você consegue armazenar todas essas informações. Eu falei também aqui a respeito do MySQL. O que é o MySQL? O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Existem vários outros sistemas de gerenciamento, mas o MySQL é um dos mais conhecidos, um dos mais utilizados. Ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Ou seja, ele trabalha através de tabelas que se relacionam entre si. Ele é open source, ou seja, ele é gratuito, por isso ele é muito bem conhecido e bastante utilizado. Então nós já fizemos aqui a instalação do MAMP ou do XAMPP, dependendo do sistema operacional, que automaticamente já instala ali o MySQL para que possamos utilizar. Então vamos lá, quais são os principais conceitos de um banco de dados? Primeiro, o mais importante de todos, todo banco de dados tem tabelas. O banco de dados trabalha com tabelas. Por exemplo, temos aqui o Excel, que é uma tabela, onde temos ali linhas e colunas. Então, cada tabela tem suas colunas, que define quais são os tipos de dados daquela tabela. E cada linha da tabela é um registro, ou seja, o dado que foi inserido naquela tabela. E toda tabela tem algumas propriedades das suas colunas, tá? A gente vai ver isso com calma. Mas, por exemplo, imaginemos que essa tabela chama-se alunos. E no alunos o que nós temos? Temos o nome, temos a idade, temos o endereço dele. Enfim, podemos ter várias colunas aqui que identifica as propriedades, né, os atributos, as especificações daquele aluno, certo? Então isso é a nossa coluna. Então aqui a coluna A refere-se ao nome ou aos nomes dos alunos, a coluna B a idade, a coluna C é o endereço. Então imaginemos que temos aqui o Daniel, temos aqui o Carlos, temos aqui o Joaquim, temos aqui a Fernanda,
e assim por diante. E a idade deles aqui é 30, 20, 25, 55. E temos aqui o endereço Rua 1. Eu vou pôr tudo Rua 1 aqui, só como a medida de exemplo. Então, isso é o conceito de tabelas. Então, uma tabela tem suas colunas e tem as suas linhas, que são os seus registros, ok? Num banco de dados, além disso, nós temos uma tabela muito importante, que é o identificador. Geralmente essa coluna é chamada de ID. O ID é um identificador do registro na tabela. Então, por exemplo, o Daniel é o 1, o Carlos é o 2, o Joaquim é o 3 e a Fernanda é o 4. Então, no futuro, quando eu quiser trazer o aluno com o ID 2, ele vai retornar para mim, então, o Carlos, com idade 20 e mora na rua 1, certo? Vamos ver isso aqui um pouco mais na prática. Vamos ver aqui no Debiver. O que você vai fazer agora? Tem esse símbolo aqui, ó, Nova Database Connection. Clica aqui, escolhe aqui MySQL, Next, ok. Aqui você pode fazer aqui um teste connection. Caso ele apareça essa mensagem aqui, acesso negado para o root, possivelmente você tem que colocar aqui a password, que é root também. Tá bem? Então, teste connection, ok. Então, conectado, ok. Finish. Temos aqui então o localhost. Clica aqui nessa setinha, em database, clica na setinha e clica com o botão direito em cima de database, create new database. Vamos criar aqui um novo banco de dados. Vamos chamar ele de database. Ok, clique ok. Nós já temos aqui então nosso banco de dados. Clicamos aqui em tabelas, não temos nenhuma, certo? Nós temos duas possibilidades de criar tabela aqui. Temos aqui com o botão direito criar nova tabela, certo? Ou clicamos aqui em cima de database e vem aqui em SQL Editor, Open SQL Script. Ele vai abrir aqui uma tela onde nós podemos escrever código MySQL, ok? Então aqui nessa script aqui nós podemos digitar alguns comandos MySQL, certo? Nós podemos criar então aqui tabela, podemos criar aqui o próprio banco de dados. Então, por exemplo, se eu quiser criar aqui um outro banco de dados, posso colocar aqui, ó, create database e o nome do nosso database, nome do nosso banco de dados, banco 1, ponto e vírgula. E aqui temos aqui essa setinha para executar esse comando. Então ele aparece aqui, ó, create database banco 1. Então nós vemos aqui em database, clica com o botão direito, dá um refresh, ele já vai aparecer aqui, ó, banco 1 foi criado. Também não tem nenhuma tabela. Ok. Vou excluir aqui para não confundir. Vou excluir aqui esse banco 1. Pronto. E vamos aqui agora criar uma tabela na nosso banco database. Create table. O nome da tabela vai ser alunos. Ponto e vírgula. Na verdade, eu tenho que definir aqui quais são os campos ou quais são as colunas da minha tabela, certo? Vou dar um enter aqui. E aqui eu vou colocar o ID, que é o identificador. Aqui nós já vamos ter que falar de algumas especificações das colunas. A tabela, ela tem colunas. Se a gente voltar aqui no Excel, nós temos aqui a coluna ID, temos aqui a coluna nome, a coluna idade, a coluna endereço. Então a gente já aprendeu lá nas primeiras aulas a respeito do tipo de dados, né? Então nós sabemos que na coluna ID ele só vai armazenar números. Então esse tipo de dado é de um tipo de dado inteiro. Na tabela ou na coluna nome, ele vai armazenar nomes. Então esse dado é do tipo texto ou do tipo string. No banco de dados, o string é conhecido como varchar, tá bem? Idade também é do tipo inteiro, o endereço também é do tipo varchar. Então nós temos que definir o tipo do nosso campo da nossa tabela, certo? Então vamos voltar aqui. Então aqui primeiro nós colocamos o nome do campo. Então o nome do campo se chama ID. Nós definimos aqui qual é o tipo desse campo, nesse caso é int, tá bem? Um outro parâmetro aqui no caso do ID, nós imagina o seguinte, quando vamos criar um aluno, temos ali um formulário,
Nesse formulário não existe um campo ID para nós definirmos qual é o ID desse aluno. Isso é automático. Então, se temos 10 registros na nossa tabela, nós temos o ID 1 ao 10. Um próximo registro, automaticamente, ele vai assumir o ID número 11, certo? Então, nós temos que definir isso ou especificar na criação que esse campo ele é autoincremental. Automaticamente, ele vai incrementando o seu valor, ok? Como que nós fazemos isso? Temos aqui auto, underline, incremente, ok? Vou colocar aqui a vírgula. Nós temos então o outro campo, nome. Lembra que eu disse que o tipo é string, mas no mais QL ele entende como varchar. E aqui o varchar ele tem um parâmetro que nós podemos definir o tamanho desse campo. Então, por exemplo, um nome ele não precisa ser tão extenso. Agora, uma descrição, ou até mesmo um endereço completo, pode ser que exige mais caracteres do que o campo nome. Então vamos colocar aqui, por exemplo, qual o tamanho desse campo? 100 caracteres, por exemplo. Vírgula. Vamos colocar aqui também a idade, né? Do tipo int. Esqueci da vírgula. Opa. E endereço. Ele não aceita caractere especial, tá? Tipo C cedilha, acento e assim por diante. Então endereço do tipo varchar também, né? Aqui vamos pôr por padrão, ele assuma 255, tá? Se eu não colocar aqui nenhum valor, ele assume 255. Então aqui embaixo eu tenho que pôr o ponto e vírgula e eu vou executar então esse comando aqui, ó. Ele deu erro aqui de sintaxe, então eu preciso na verdade colocar aqui o valor do tamanho desse campo e vou executar aqui novamente. Ok, esse erro aqui é que a versão do MySQL ele já não permite que eu não crie uma tabela autoincremente como primary key. Então vou colocar aqui, ó, primary key. Então o ID nesse caso ele é uma chave primária. Então por enquanto não precisa se preocupar o que isso significa, mas é necessário colocar o ID como chave primária. Logo nós vamos entender o porquê disso, principalmente quando vamos trabalhar com relacionamento, tá bem? Então vou executar aqui novamente. Aí agora sim. Ele criou então a tabela aqui alunos com os seguintes campos: ID, nome, idade e endereço. Então vou atualizar aqui, ó, botão direito, refresh. Nós temos aqui em tabelas a tabela alunos. Vou dar um duplo clique, ela abre aqui para mim, eu consigo visualizar quais são as colunas dessa tabela, o ID, aqui ele até mostra, né, o tipo desse campo, ele é do tipo int, varchar, int e varchar. Aqui ele mostra também para mim que ele não aceita nulo, not null. Essa coluna ela é autoincremente e ela é primary key, certo? Not null significa que esse campo não pode ser criado como vazio, certo? Nós também conseguimos definir isso na criação da tabela e podemos fazer isso logo como exemplo. Mas clique aqui em data, aqui nós temos a propriedade dessa tabela, né? Clique aqui em data, então ele aparece aqui onde nós vamos conseguir visualizar quais os registros dessa tabela. Por enquanto ela não tem nada, mas a nossa tabela está criada, certo? Só falando aqui um pouquinho sobre os tipos, né? Nós temos vários tipos, né? Temos o tipo booleano, temos o tipo data, enfim, nós temos vários tipos de campos, né? Vários tipos de dados que podem ser armazenados aí nos nossos registros, tá bem? E a sintaxe é a mesma, né? Então, por exemplo, se nós criarmos aqui uma outra tabela, né? Vou chamar aqui de notas. E aí nessa tabela nós temos aqui a matéria, que é do tipo varchar. Temos aqui ativo, que é do tipo booleano. Aqui antes, ó, not ativo, nós vamos colocar aqui que ele é not null. Isso significa que esse campo ele não pode ser nulo, tá bem? Na hora de inserir um registro nessa tabela. Vamos criar por enquanto só isso. O que você pode fazer? Selecionar assim. E aí você clica aqui, ó. Dessa forma ele vai executar só o que você está selecionando, certo? Porque se deixar assim, ele vai tentar executar isso daqui. Como a tabela já existe, vai dar erro. Eu posso até fazer aqui, ó. Tá vendo? A tabela já existe. Então, faz essa seleção e clica aqui no executar, que ele vai executar só o que está selecionado. Ok, então nós temos aqui duas tabelas. Vou atualizar aqui.
Vamos abrir aqui a tabela notas, vamos aqui em propriedades dela, temos aqui a tabela alunos, a tabela notas e aqui é o nosso script onde nós estamos trabalhando. Vamos aqui na tabela notas, propriedades. Então nós conseguimos ver aqui, ó, o ID é do tipo inteiro, ele até coloca um símbolo aqui, 1, 2, 3, mas aqui também tem o nome do tipo inteiro. Ele é not null, auto-incremento, primary key, ok. Matéria, varchar 100, não é not null, não é auto-incremental. O ativo, ele é do tipo tinyInt, que ele vai receber, é booleano, né? Vai receber 0 ou 1. 0 entendemos que é inativo e 1 entendemos como ativo. E ele é not null, ele não aceita esse valor nulo. É necessário mandar o valor desse campo para que possa inserir na tabela. Isso é o básico para se criar uma tabela com campo simples, né? Depois nós vamos aprender a colocar campo mais complexo, relacionamentos e assim por diante. Vamos aprender agora aqui um outro comando que é o insert. Insert into. O que você quer fazer? Quer inserir um registro na tabela, tá bem? É a mesma coisa que eu fiz aqui no Excel. Eu inseri um registro, quatro registros na verdade, né? Daniel, Carlos, Joaquim e Fernando. Agora nós queremos fazer isso através do MySQL. Então, insert into. Onde? Em qual tabela? Alunos, certo? Abre aqui parênteses e coloca aqui os campos que você vai inserir. Então, por exemplo, nome, idade e endereço. Pronto, ele já preencheu aqui para mim. Eu vou colocar aqui esses 3 campos porque eu sei que os 3 campos não estão como not null, certo? Se eu não enviar esses 3 campos, que são obrigatórios na minha tabela, ele vai dar um erro. Mas por enquanto vamos deixar assim. Esses são os campos que eu quero inserir, certo? Eu não sou obrigado a mandar todos os campos numa inserção de dados. Por exemplo, na próxima a gente vai fazer esse exemplo, mas vamos ali. Values. Qual é o valor que eu quero inserir? Eu posso criar aqui um ou mais registros ao mesmo tempo. Então vamos criar primeiramente um registro. Qual é o primeiro campo? O primeiro campo aqui é nome. Então eu vou colocar aqui o nome. Lembra que esse campo ele é do tipo varchar. Então ele espera uma string. E uma string ela é identificada através da película ou as aspas simples. Então aqui vou colocar aqui o nome Daniel, vírgula. Qual é o próximo campo? Idade, 30, vírgula. Qual é o próximo campo? Endereço. O endereço também é uma string. Então, coloco aqui as aspas, rua 1, certo? Então, por enquanto, eu vou fazer só esse registro, ponto e vírgula. Coloco o mouse aqui para ele saber que é essa linha que eu quero executar. Vou até dar um espaço aqui maior. Vou clicar aqui em executar. Ou Command Enter, ele também dá certo. Pronto, ele inseriu lá o insert into alunos na tabela alunos, né? Com esses dados aqui. Clico aqui na tabela alunos, vou aqui embaixo em refresh e os dados já estão aqui, certo? Posso fazer de forma a inserir mais dados ao mesmo tempo? Posso. Então eu venho aqui, vou mudar aqui para Ana. Ana tem 20, é a rua 1 mesmo. Posso pôr aqui uma vírgula. Fernanda 33, rua 2. Vou executar. E aqui ela já mostra aqui o resultado. Insert into alunos, na tabela alunos, com esses dados, essas colunas. E o valor Ana, 20, rua 1, Fernanda, 33, rua 2. Nós vimos aqui em alunos, dá um refresh. Podemos perceber que foi então incluído os dados que nós informamos. E o ID ele está sendo auto-incremental. Em um momento nós enviamos aqui qual seria o ID da tabela. Ok? Vou fazer aqui um outro exemplo. Que é o nome, idade e endereço, ele permite null. Not null é só o ID. Né? Nesse caso aqui, os 3 permite null, porque na hora da criação, nós não colocamos igual aqui o ativo, né? Que era um not null, né? Então, o nome, idade e endereço, ele aceita null, certo? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, null. Eu vou colocar aqui Joaquim. Vou executar, ele aqui já me retornou, Joaquim 30 null, então o endereço do Joaquim ficou nulo, né? Então aqui ó, Joaquim null, que eu já tinha feito um teste também que ficou como nulo o endereço. Por quê? Porque ele aceita como nulo, certo? Agora em notas, o ativo ele não é not null, nós não tem como testar o ID, porque o ID ele é auto-incremento. Mas aqui em alunos, ou melhor dizendo, em notas, ele já não aceita, né? Então, notas, o que nós temos em notas? Temos ali a matéria,
Vou colocar aqui o campo matéria e ativo. Aqui não é alunos, aqui é notas. Pronto. Então matéria é matemática e ativo. A gente tem que mandar 1 ou 0. Vou mandar aqui como 0, por exemplo. Daqui executar e lá inseriu em notas. Então nós vimos aqui em notas e atualizar, em data, já aparece aqui matemática ativo 0. Se eu quiser adicionar aqui outra matéria do tipo português, por exemplo, e não enviar o ativo, ele vai me dar um erro. Primeiro que o número de colunas não bate. Mas vamos deixar aqui, vou mandar aqui como nulo. E ele dá lá, o ativo não pode ser nulo, tá vendo? E se eu não enviar aqui também assim, ele também me dá o mesmo erro. Olha lá, o campo ativo não tem um valor padrão, certo? Isso também é algo que nós podemos definir. Mas nesse caso nós não definimos um valor padrão, a gente não enviou e ele, como é obrigatório, ele não permite essa execução, tá bem? Então, por enquanto, o que nós aprendemos até agora? Criar uma tabela e inserir dados na tabela. Nós vamos aprender a atualizar esses dados, selecionar esses dados e deletar esses dados. Vamos aprender relacionamento, tem muita coisa ainda para aprender. Mas por enquanto é isso. Como tarefa, vocês vão criar 2 tabelas. Primeiro, professores vai ter nome, matéria, data, nascimento. Tem que colocar assim, ele não aceita espaço, tá? No nome da coluna. E aqui vai ser um desafio, vocês vão pesquisar aí como criar um campo do tipo data. Vamos criar outra tabela, matérias, vai ter nome, só o nome por enquanto. E cria aqui uma outra tabela, matrícula. Ou melhor dizendo, que vai criar aqui uma tabela do nome cursos, vai ter aqui nome. E aqui matrículas, vai ter aqui aluno, underline ID, curso, underline ID. Depois a gente vai entender melhor por que é assim. Pode criar aqui do tipo inteiro, tá? Esses dois. Tá bem? Então essa é a tarefa para essa aula, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.